Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Pedro Baruch, de Geografia Política. Essa é a nossa segunda aula sobre capitalismo. Eu falei na última aula sobre as características, a origem do capitalismo e sua primeira fase, o capitalismo mercantil ou comercial. E agora a gente vai falar sobre o capitalismo industrial e suas três fases ou três revoluções. Não é necessário que você tenha assistido a última aula, mas é bom, né? Vai dar uma base para essa e eu vou trazer algumas coisas da última aula para cá. Bom, a primeira revolução industrial, ela começou, falam em 1750, mas como eu já disse a vocês, é muito difícil na última aula, em que eu problematizei essa coisa de origem, né? Onde começa a revolução industrial? Tem uma data específica? É muito difícil falar, né? Ainda mais para um processo tão amplo, como uma revolução industrial que causou tantas mudanças e tem tantos antecedentes quanto coisas que acontecem depois, né? Mas caso perguntem, você pode falar que aconteceu em meados do século XVIII e ela ocorreu no Reino Unido. Vocês devem saber que o Reino Unido é o berço da primeira revolução industrial. E eu queria pensar um pouco sobre por quê. Por que que foi no Reino Unido que ocorreu a primeira revolução industrial? Por que que foi e não na França, ou não nos Estados Unidos, que era colônia britânica, ou não no Brasil, ou em nenhum outro país do mundo? Por que que foi no Reino Unido? A gente está usando o materialismo histórico criado por Marx e Engels para analisar o capitalismo. E partindo desse ponto de partida é complicado, mas partindo disso, né, no materialismo histórico, de analisar as condições materiais, de analisar como a sociedade se organiza, analisar o modo de produção, para aí sim analisar a sociedade como um todo, entender a organização econômica, as condições materiais como forças propulsoras da história, a gente vai chegar numa resposta que a primeira revolução industrial aconteceu no Reino Unido por causa das condições materiais. Essa imagem que eu botei dá uma ideia do quão grande era o Império Britânico na época. Dá uma ideia porque eu não consigo dizer a vocês qual que é a data exata que esse mapa está mostrando, porque, por exemplo, os Estados Unidos aí já se mostram como independentes, como não pertencentes ao Império Britânico. No entanto, quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, eles ainda eram, né? Os Estados Unidos se tornou independente em 1776, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. E já tinha acontecido a Revolução Industrial, né? Mas esse mapa dá uma ideia do quão grande era o Império Britânico. Existe um ditado, não só para o Império Britânico, mas já foi utilizado também para o Império Português, que falava que o Império tanto português, mas nesse caso britânico, o sol nunca se põe no Império Britânico. O que ele quer dizer com isso? É tão extenso, vai de leste a oeste, que quando o sol se põe em algum lugar, ele nasce em outro. Quando o sol se põe, por exemplo, no que hoje é a Austrália, ele nasce no que hoje é o Canadá. Quando o sol se põe, por exemplo, onde hoje é a Índia, ele nasce onde hoje é a Guiana, né, que está mostrando bem pequenininho aí na América do Sul. O sol nunca se põe no Império Britânico. E dá para entender do tamanho da riqueza que o Reino Unido conseguiu acumular por conta da sua expansão colonial, né? E não só isso, não só isso. O Reino Unido tinha quase que o monopólio do tráfico negreiro no Atlântico. Isso por si só já é uma grande fonte de acúmulo de riqueza, né? O tráfico negreiro era muito grande no século XVII, no século XVIII, e só vai começar a diminuir no século XIX. E mais, ele tinha alguns tratados comerciais extremamente favoráveis para o Reino Unido. Existe um tratado chamado Panos
e vinhos. Panos, não pães. Panos e vinhos. Um tratado comercial com a Portugal, em que a Inglaterra exportava panos, tecidos, para Portugal, e Portugal exportava vinhos para a Inglaterra. Já dá para entender quem que vai se beneficiar mais disso. E tanto se beneficia que dizem, e os historiadores dizem, e eu acredito que seja verdade, que foi o ouro de Ouro Preto que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Não só esse tratado de panos e vinhos que eu acabei de falar, mas existiam tantos tratados entre Inglaterra e Portugal, e não só Inglaterra e Portugal, como outros países que eram benéficos à Inglaterra, mas nesse caso, entre Inglaterra e Portugal, que quase todo o ouro de Ouro Preto foi parar no Reino Unido. Quando eu falo Inglaterra, entende-se Reino Unido, Grã-Bretanha, enfim, toda a mesma coisa, tá? Mas enfim, todo o ouro foi para lá. Um grande acúmulo de riqueza. Um grande acúmulo de riqueza. E, pensando nas condições materiais como propulsoras da história, esse acúmulo de riqueza quase que exerce uma pressão para diversificar a economia, para ter novas técnicas, para renovar, para investir em inovações, né? E foi exatamente isso que aconteceu, a primeira Revolução Industrial. Mas não só isso. Também teve o êxodo rural. A Inglaterra tinha uma política de cercamento. O que é? É privatização do campo, mais ou menos. Você privatiza as terras em que antes eram os camponeses. E agora esses camponeses têm que sair do campo e se urbanizar. E se você assistiu à última aula, você sabe que o espaço urbano é, por natureza, um espaço de trocas comerciais. E, pensando já num período capitalista, trocas comerciais em busca de lucro. O capitalismo cresce a partir dessa urbanização, né? E isso criou condições materiais também para a primeira Revolução Industrial, além do excedente populacional, né? Pessoas que não eram comerciantes, não eram nada e necessitavam de um trabalho. E essa mão de obra existia e foi utilizada nas indústrias na Inglaterra, né? E também outro ponto são os antecedentes políticos. A Revolução Gloriosa, em 1689, no Reino Unido, já tirou muito poder do rei. E a gente vai ver mais à frente de como as teorias liberais que originaram, que nasceram também na Inglaterra, tinham essa principal pauta do livre comércio, de você tirar o rei dessa coisa de mediador, tirar o Estado interventor, justamente para que os burgueses, que agora seriam os burgueses industriais, acumulassem mais riqueza. E foi por conta da Revolução Gloriosa que esses comerciantes foram possibilitados de acumular cada vez mais riqueza e desembocou na primeira Revolução Industrial. Enfim, para tentar resumir tudo, a primeira Revolução Industrial se originou na Inglaterra porque na Inglaterra existiam condições materiais de acumulação de riqueza para que isso ocorresse. E isso não existia em mais nenhum outro lugar do mundo. Enfim, agora vamos falar do que é a Revolução Industrial em si. A Revolução Industrial instaura a maquinofatura, que é a produção pela máquina. E ela substitui a manufatura, a produção artesanal, né? Antes, a produção era muito mais individual. Você pedia e a pessoa ia lá produzir. Você pede uma cadeira, por exemplo, uma ou mais pessoas produziam com as suas próprias mãos, comprava lá madeira ou tirava madeira da árvore mesmo, a cola, enfim, tinha todos os produtos e fazia por conta própria. A sua mesinha de artesanato, fazia de maneira individual e única para te revender. A preço, claro, buscando lucro sempre, a preço maior do que da produção, né? Isso é a manufatura. A maquinofatura é a máquina agora quem produz. Não é mais a mão do homem em si. O homem agora só gere a máquina. Ele não põe a mão exatamente
na produção, né? Isso tem algumas consequências. A primeira é o claro aumento da produção, né? A máquina é muito mais rápida e eficiente para se produzir, né? E exatamente por isso, por ser mais rápida, por produzir mais, por ser mais por ser mais rápida, por ser mais eficiente, ela pode produzir muito mais em menos tempo. Então você aumenta a produção, né? E uma produção, aliás, apesar de ser mais rápida, muito mais homogênea, né? Porque pensa, voltando ao exemplo da máquina, o artesão, a produção dele vai de acordo com o que ele possui no momento e muitas vezes com o sentimento dele, né? Com o quanto o cara paga, com o que ele pede, ele pode pedir coisas a mais, pode pedir coisas a menos. O artesão, caso não tenha algum produto ali, ele pode dar uma gambiarra, dar um jeitinho. Na indústria isso não existe. A indústria é homogênea. Põe no molde, sai do molde, vai sair sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa, né? É muito mais padronizado a produção, apesar de ser maior, apesar de ser mais rápida, de mais eficiência, enfim. Essa é uma das consequências da maquinofatura. A segunda é que agora a máquina controla o homem. De novo, utilizando o exemplo do artesão, se ele estava cansado, ele parava de produzir. Ele produzia no tempo dele. O cara fazia o pedido da cadeira, ele falava, ó, te entrego em tanto tempo. Ah, mas e aí? Não pode ser mais? Pode, eu posso produzir mais rápido, eu posso produzir mais devagar, sabe? Se o cara apressava, ele ia lá, trabalhava mais. Se o cara, ó, não vai dar, ele atrasava. Ele controla o tempo da produção. Na maquinofatura isso não existe. Agora, o homem tem que acompanhar a máquina. Um exemplo disso clássico é aquela cena dos tempos modernos, né? Acho que todo mundo já viu, em que o Charlie Chaplin ele vai apertando esqueci. Enfim, vai tentando acompanhar a máquina, e ele acaba se perdendo, ele sobe na esteira de produção, e aí tem que parar toda a produção para ele se recompor e tentar novamente acompanhar essa produção rápida, muito rápida, né? Em que o homem já não controla mais o tempo, agora é a máquina que controla o homem. O homem tem que seguir o tempo da máquina, né? E isso é uma das consequências da maquinofatura que não existia na manufatura. Outro ponto é a especialização ou especificação. Tá cortando ali o slide, não sei porquê. O que eu quero dizer com isso? Na produção artesanal, o artesão sabia fazer tudo. Utilizando o exemplo da cadeira, ele sabia fazer o encosto, sabia fazer o pé da cadeira, colocava uma almofadinha ali pro cara, sabia fazer o braço. Se o cara pedia algo a mais, ele tinha que aprender a fazer aquele algo a mais. Na indústria, isso já não acontece. Cada trabalhador vai trabalhar em certo setor da indústria que vai produzir certa parte de tal produto. Por exemplo, utilizando o exemplo da cadeira, tal setor da indústria vai produzir o encosto, tal setor da indústria vai produzir o braço, tal setor da indústria vai produzir o pé. Isso é especialização ou especificação da produção. Você já não tem aquele cara que sabe fazer tudo. Aquele cara que sabe fazer uma cadeira por conta própria, aquele cara que sabe fazer uma mesa por conta própria. Não. Agora você tem um cara que sabe mais ou menos, né? Porque, de novo, é a máquina que controla o homem, não é o homem que controla a máquina, ou controla a produção. Como fazer o pé da cadeira. Não sei se fala pé da cadeira, acho que é pé da mesa, né? Tô falando errado, mas enfim. Sabe fazer o encosto. O outro homem sabe como a máquina sabe fazer o braço, sabe? E você já não tem mais aquele conhecimento geral, né? Tanto que na Revolução Industrial, por exemplo, que você vai ter a separação de matérias de exatas, biológicas, humanas. Você agora precisa se especializar em um setor para produzir mais naquele setor. Você não precisa saber de tudo, você precisa saber aquilo para produzir mais.
Isso é uma consequência da Revolução Industrial, a especialização ou especificação. E a última consequência, última não, porque tem outra no outro slide, que é uma muito importante, então eu separei um slide só para ela, é a publicidade. Você aumenta a produção, você precisa aumentar o consumo. Né? Então você começa a partir de formas ideológicas, pintando Coca-Cola, slogans, publicidades, propagandas, a incentivar esse consumo, a incentivar a compra, né, para justamente conseguir vender tudo aquilo que você está produzindo a mais, né? Enfim, essas são algumas consequências, e uma consequência importantíssima é as novas relações de trabalho. Agora, você tem o surgimento da burguesia industrial e do proletariado, né? Antes, você tinha essa divisão entre os que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. A burguesia industrial agora possui um meio de produção novo, a indústria. E, portanto, o proletariado também é uma nova classe que não possui a indústria, e, portanto, trabalha para ela, trabalha na indústria, né? Como, por exemplo, Charlie Chaplin apertando os parafusos, agora eu lembrei o nome. E, como vocês sabem muito bem, isso vai ser base, por exemplo, para a ideologia marxista, né? Proletários do mundo, univos. Essas novas classes vão ser definidoras das próximas décadas ou séculos, e quem sabe até hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco no fim da aula dos slides de como só um pouco, porque eu pretendo fazer uma aula só sobre isso, sobre a terceira revolução industrial e sobre como essa terceira revolução industrial cria novas relações de trabalho que excedem a burguesia industrial e o proletariado. Mas eu fiz um slide único para isso porque essas duas classes serão definidoras da história depois da Revolução Industrial, seja pela Revolução, a Primavera dos Povos de 1848, a Comuna de Paris, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, enfim, todas as revoluções, todos os embates ideológicos, políticos, econômicos vão passar por essas duas classes, ou principalmente por essas duas classes. E essas são consequências, resultado direto da Revolução Industrial. E quais são as principais indústrias, ou a principal indústria, né, da primeira Revolução Industrial? A principal inovação são os motores a vapor. Agora, o que é um motor a vapor, né? É a água que evapora, né, e faz com que a máquina gire. Eu não sou engenheiro, então eu não sei explicar exatamente o que é, mas é exatamente isso, é uma máquina que se move a partir do vapor da água, né? E para aquecer essa água, o carvão é a principal matéria-prima. Carvão que também é muito abundante, ou era, pelo menos, no Reino Unido. Outra condição que possibilitou com que o Reino Unido fosse o berço da primeira Revolução Industrial. E a principal indústria, sem sombra de dúvidas, da primeira Revolução Industrial é a têxtil, a fabricação de roupas. Eu disse, quando eu estava falando no primeiro slide do Império Britânico, sobre o Tratado de Panos e Vinhos, né? A Inglaterra vendendo panos, tecidos, roupas para Portugal, justamente porque ela tinha uma indústria têxtil muito forte, por ser a primeira no mundo, né? Era o berço da Revolução Industrial. E a lã era a principal matéria-prima dessa indústria. Lã também, das ovelhas, que era muito comum no Reino Unido. Outras condições geográficas, vamos dizer assim, que deram possibilidade do Reino Unido ser o berço da Revolução Industrial, né? Mas são explicações um pouco, eu particularmente acho um pouco fracas, né? Você definir história com condições geográficas, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que definir a história com condições materiais, como eu disse anteriormente. Mas são
são pontos a se levar em conta e realmente ajudaram ao Reino Unido a se manter como o principal, o fundador da Revolução Industrial, né? E a imagem que eu botei é um water frame, que eu imagino que seja movido a água, por isso tem water, né? Motores a vapor, e é uma máquina de tear, né? Uma indústria, é uma máquina de tear que antes não existia exatamente, né? Enfim, essa é a principal indústria da primeira revolução industrial. E ideias liberais. Ideias liberais. Eu disse anteriormente. Desculpa estar cortando aqui, mas eu vou preencher na minha fala, né? Eu disse anteriormente sobre como a Revolução Gloriosa de 1689 na Inglaterra, no Reino Unido, perdão, fez com que o rei saísse dessa intercâmbio comercial, promoveu o livre comércio justamente para a burguesia acumular mais riqueza. E é exatamente isso as ideias liberais. As ideias liberais são a expressão intelectual da burguesia. O livre comércio, por exemplo, ou a liberdade dos povos, denunciando, liberdade dos povos não, mas a liberdade social, denunciando, por exemplo, o absolutismo monárquico, denunciando a intervenção do rei na economia, isso tem interesses por trás. Interesses da burguesia, que queriam tirar o rei para acumular mais riqueza, queriam tirar a alta taxação, o alto imposto do rei, queriam assumir o poder, já que eles tinham muito poder econômico, tanto que vai desembocar nas revoluções burguesas. O maior exemplo disso é a Revolução Francesa, originada pelos burgueses franceses para tomar o poder, para tirar o rei, expressando o livre comércio, defendendo o livre comércio, defendendo a liberdade, né? E tudo isso com interesses próprios, não se enganem. O segundo ponto está aí, independência do rei, livre comércio, justamente isso. Você tira o rei, você tira o Estado, você tira o rei como interventor para acumular mais riqueza, para que esses burgueses que fizeram a Revolução Industrial, que promoveram as grandes navegações, promoveram o comércio, possam acumular ainda mais riqueza, tomam o poder político, né? Aliás, isso é uma máxima que o meu professor de história sempre dizia, e eu acho que é interessante falar isso. Quem tem o poder econômico sempre vai querer o poder político. Nesse momento da primeira Revolução Industrial, os burgueses tinham poder econômico, né? Seja no Reino Unido, e como a gente vai ver na segunda Revolução Industrial, quando a indústria se expande para outros países, os burgueses começam a ganhar muito dinheiro. Eles fizeram a Revolução Industrial, né? Ou seja, eles já tinham uma expressão econômica muito significativa e tiveram ainda mais depois que instauraram a indústria. Mas eles não tinham poder político, era um absolutismo. O Estado era o rei, e os burgueses se submetiam a esse Estado. E eles queriam o poder político, tanto que vai desembocar nas revoluções burguesas, justificadas e legitimadas pelos ideais liberais, para, com o poder político, aumentar o seu poder econômico, aumentar a sua acumulação de riqueza. Aí eu coloquei alguns exemplos de teóricos liberais. John Locke, britânico, o pai fundador do liberalismo, né? E não por acaso ele é britânico. Eu não quero aqui problematizar os liberais, mas existe muita discussão em torno da figura do John Locke, não só do liberalismo. Tem um livro muito bom, Contra a História do Liberalismo. É longo, não dá para ler agora, mas ele critica muito esses ideais como a gente entende nos ideais liberais como uma defesa da liberdade, né? Mas nessa contra-história, os ideias liberais seriam uma defesa da propriedade privada. E para
reforçar o seu argumento nesse livro, o autor é Domenico Losurdo, ele vai falar que ele mostra que o John Locke era, era sócio de uma empresa escravista, né? Ou seja, ele teorizava sobre a liberdade econômica, sobre a liberdade dos homens, mas escravizava ou financiava a escravização de pessoas, né? Algo bem contraditório, né? Vamos dizer assim. Montesquieu e Voltaire, franceses, Revolução Francesa, entre tantos outros. E o doidão aí da esquerda é o Adam Smith. Ele em si, ele vai, claro, defender as ideias liberais, mas também vai teorizar sobre o capitalismo, né? Ele vai tentar entender como o capitalismo funciona. E aí ele tem diversas ideias que vale a pena se aprofundar. Eu não vou agora, mas uma delas é a lei da oferta e da procura, ou a lei da oferta e da demanda, né? E o que significa isso? Se você tem muita oferta, se você produz muito e a demanda não acompanha, aquele produto vai estar em excesso, vai estar em todas as prateleiras. E justamente por estar com muito excesso, ele vai se tornar cada vez mais barato. É justamente isso, é tentar definir o preço dos produtos através da lei da oferta e da demanda. Se você tem muito, se você produz muito e tem pouca demanda, pouca procura, você tem um excedente dessa produção e o preço vai cair, né? O preço vai cair, ele se torna comum e o preço cai. Já em contrapartida, se você tem pouca oferta e muita demanda, muita gente quer determinado produto, mas existem muito pouco disso no mundo, esse produto se torna raridade. E por ser raridade, o preço cresce muito, o valor cresce muito, né? E para Adam Smith, o ideal seria manter um equilíbrio, né? A lei da oferta e da procura se equilibrarem, né? Justamente para não terem crises. A gente vai falar das crises do capitalismo mais à frente, e muitas delas é explicado por essa lei. Por exemplo, crise de superprodução. O que é? Você tem muita produção, só que você tem pouca procura. O preço diminui, ou pelo menos não tanta procura quanto a oferta. O preço diminui, se diminui o preço, diminui o lucro, e se diminui muito, não só o lucro como diminui, mas como o custo do produto se torna menor do que a produção, dando prejuízo para a economia e, enfim, quebrando a economia, né? A gente vai falar disso mais à frente. Mas os ideais liberais, tentando definir, é a expressão intelectual da burguesia para tomar do poder político, para aumentar o seu poder econômico. Partimos para a segunda revolução industrial, né? Como eu disse há pouco, ela vai se expandir para outros países. O Reino Unido ainda vai ser o principal país industrial do mundo. No entanto, ele já os Estados Unidos, outros países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, um pouco da Holanda, já começam também a se industrializar. A Bélgica também começa a se industrializar. E esse processo ocorre, de novo, é difícil definir uma origem, mas em meados do século XIX, 1840, 1850, é onde esses países realmente vão começar a se industrializar, né? Uma característica principal dessa segunda revolução industrial é os monopólios e os oligopólios. O que é isso? Grandes empresas dominam o mercado, né? Se antes existiam empresas concorrendo entre si, tentando dar o melhor preço para o consumidor, agora existem uma ou grandes empresas que dominam todo o mercado, monopolizam, definem os preços, né? E não concorrem entre si. Pelo contrário, eles constroem acordos justamente para aumentarem os seus lucros, né? E aí a gente pode fazer uma problematização, né? No último slide, a gente viu os ideais liberais
se baseavam principalmente no livre comércio, né, em que o Estado não intervém de jeito nenhum. Eu, particularmente, acredito que o comércio livre, leve e solto tem uma tendência natural a constituir monopólios, oligopólios. É só olhar hoje em dia. Hoje a gente está passando pela época do neoliberalismo, né? E você tem grandes empresas dominando tudo. A Amazon é um grande exemplo disso, né? Por quê? Porque a gente sabe que não existe nada mais desigual do que tratar todos de maneira igualitária, né? As pessoas, as empresas, assim como as pessoas, têm pontos de partida diferentes. Se você não dá equidade, uma pessoa vai disparar, a pessoa pode estar muito atrás e não consegue alcançar quem está muito à frente, né? E no caso do comércio, quem está muito à frente compra quem está atrás, né? Facebook agora comprou Instagram, comprou WhatsApp, comprou Snapchat, comprou tudo, né? Nem sei se comprou Snapchat, mas comprou tudo, porque ele estava à frente, né? E conseguiu comprar justamente pelo livre comércio, né? E se transformou num monopólio, oligopólio. Enfim, essa é uma problematização. Seria o livre comércio uma tendência as grandes empresas dominarem o mercado? Em vez do livre comércio incentivar a concorrência, ele incentiva o monopólio? Fica o questionamento para vocês. Uma característica principal da segunda revolução industrial é o Fordismo-Taylorismo, que é basicamente um modo de produção. Modo de produção não, desculpa. Um modelo de indústria. Né? A principal característica dela é a linha de montagem. Esse exemplo aí é muito bom. Ou, por exemplo, ou outro exemplo que vocês podem pensar é novamente nos tempos modernos. Você tem uma linha de montagem em que vai passando os produtos, vai passando o que você tem que fazer, vai passando, nesse caso, eu esqueci a palavra, desculpa, mas vai passando as ferramentas para você produzir, você tem que pegar, produzir, colocar na esteira, a esteira passa, vai chegar em outro, ele vai ter que montar aquilo ali, vai passar, bota na esteira, a esteira passa, monta e continua, né? O Fordismo e Taylorismo é o exemplo do que eu tinha dito antes, da máquina controlando o homem, né? Da máquina controlando o homem. Porque agora, nesse caso, as trabalhadoras têm que acompanhar a esteira de produção. E se não acompanharem, vão ser demitidas, né? Vão ser demitidas. E a organização hierarquizada e especificada é de complicado, mas especificada dos trabalhadores, né? Como eu disse antes, cada trabalhador monta certa parte, né? Antes, no artesanato, um cara ou mais de um cara sabia fazer a cadeira inteira, agora vai passar na esteira de montagem as peças para você produzir o encosto, você vai produzir certa parte, vai colocar na esteira, a esteira vai passar, vai para outra parte da indústria, ele vai produzir outra parte do encosto, e por aí vai, né? Então, cada parte cada setor da indústria produz certa parte, né, de determinado produto. A produção em massa também é uma característica forte, né? Esse modelo de produção é tão famoso porque é eficiente, pelo menos pensando de maneira lucrativa para os donos do meio de produção, né? De novo, é o homem acompanhando a máquina. Então, se você aumenta a velocidade da máquina consequentemente, aumenta a produção, o homem vai ter que acompanhar. E você quer aumentar a produção, porque você quer vender mais, você quer ter mais lucro, né? Então, a produção em massa é uma característica do Fordismo-Taylorismo e, consequentemente, a publicidade. Como eu disse, se você produz muito, você tem que vender muito. Se não, utilizemos Adam Smith, produz muito, mas não vende muito, o preço cai, os lucros caem, e você entra em crise, né?
E uma característica desse processo, desse modelo de produção, é a não variabilidade na produção, né? Por exemplo, eu não lembro a frase exata, mas o Ford dizia o seguinte: o consumidor pode escolher qualquer carro, qualquer cor no carro dele, no entanto que seja preto. Ou seja, a produção em massa produzia sempre a mesma coisa, muito diferente do artesanato, né? Produzia sempre o mesmo carro preto. Aliás, tem uma imagem aí que eu vou mostrar para vocês depois, mas produzia sempre o mesmo carro preto. Não havia variabilidade, você não podia escolher, você entrava numa concessionária, só tinham carros pretos, né? E isso também passava muito pela publicidade, né? A publicidade fazia com que você aceitasse isso. A propaganda publicitária te colocava na sua cabeça que, ok, só tem carros pretos. Então, que bom, eu gosto de carros pretos. Eu amo carros pretos. Então, que excelente que só tenha carros pretos, né? Desculpa. Enfim, não havia variabilidade na produção. Sempre produzia a mesma coisa e, por meio da publicidade, você fazia com que essa produção fosse vendida, né? Fosse aceita pelos consumidores. Ou, sem, por meio da publicidade, eles não tinham muita escolha, né? Como o Ford disse, podem escolher qualquer cor de carro, no entanto que seja preto. E quais eram as principais indústrias dessa segunda revolução? A automobilística. Ford é um grande exemplo disso. Não, primeiro, falar dos motores. Eu falei do primeiro dos motores na primeira revolução, vou falar dos primeiros dos motores nessa segunda. Petróleo. Você vai ter agora o petróleo. Quem assistiu o filme Sangue Negro? Excelente filme, absurdo, com Daniel Day-Lewis. Tá ligado? O petróleo torna-se essencial para a economia e você vai ter agora motores a combustão. O carro é um grande exemplo disso, o motor a combustão. Né? O carro é um motor a combustão. Você precisa de gasolina para dirigir seu carro, né? Que vem do petróleo, vem, né? Eu não sou químico, mas vem, né? Enfim. Então você vai ter agora o petróleo e o motor a combustão substitui o motor a vapor como principal motor dessa indústria, né? E as principais indústrias seriam das ferrovias, os trens vão começar a se espalhar pelo mundo inteiro, também pelo Brasil, né? Também pelo Brasil, você vai ter diversas ferrovias sendo construídas, principalmente durante a Primeira República, né? Isso no Brasil, né? Num país de terceiro mundo, num país quase que colonial. Então você imagina nos países europeus, onde realmente era onde esses países eram realmente industrializados, né? As ferrovias se estenderam muito. A automobilística das automóveis, o Ford existe, é um carro até hoje, né? Há uma empresa de carros, uma empresa Ford, né? E aliás, essa é uma imagem. E militar, de armas. Foi durante o período da Segunda Revolução Industrial, que é muito extenso, que ocorreu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que ocorreu a corrida imperialista, e a gente vai falar disso no próximo slide, né? E você precisava de armas. E essas armas eram produzidas em larguíssima escala por essas novas indústrias movidas a combustão. Essa imagem é um excelente exemplo. Você tem um mar de bombas aí, você nem consegue ver o final dessa produção, né? É algo realmente assustador. E tentando problematizar um pouco, a gente viu como as teorias liberais foram constituídas na primeira Revolução Industrial. Né? Liberdade, sem interferência do Estado. Né? No entanto, você tem algumas crises que colocam em xeque esse liberalismo exacerbado, esse livre comércio exacerbado. Você tem a crise de 1873, a primeira grande crise do capitalismo, e a de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Ambas são
crise de superprodução. Produz muito e vende pouco, né? E ambas tiveram resultados que aumentaram a interferência do Estado. A primeira é a partilha da África e da Ásia. A de 1873 originou a nova corrida imperialista dos países europeus, em busca tanto de matéria-prima quanto de mercado consumidor. Vender o excedente de produção. Eu preciso vender o excedente de produção para acabar com essa crise de superprodução, né? Para diminuir a oferta e manter os preços. Não, para diminuir a oferta não, para aumentar a demanda, né? Aumentar a demanda com novos mercados consumidores e aí o preço se regula, né? E essa partilha da África e da Ásia não foi feita por comerciantes. Apesar de ser incentivada por eles, a única iniciativa privada mesmo que ocorreu foi do rei Leopoldo II, da Bélgica, né, que foi responsável por uma dos episódios mais trágicos da história da humanidade, que é a colonização do Congo, que matou 10 milhões de pessoas em 10 anos. Um número, assim, assustador, né? E ele tinha interesses privados, mas era o único, né? Nessa imagem aí, por exemplo, se eu não me engano, quem está dividindo a África, essa charge é clássica, é o von Bismarck, ou pelo menos parece ser, que era um governante alemão ou prussiano, né, que liderou a unificação alemã a partir da Prússia. Então foram os governos que partilharam a África e a Ásia para ajudar as economias nacionais. Então você tem aí uma ligação, uma interferência, uma ligação do Estado com a economia e uma interferência do mesmo que seja a favor desse comércio, né? Mas você tem essa interferência, você tem aumento do Estado no comércio, enfim, na economia. E a segunda crise de 1929, a quebra da bolsa foi de superprodução, mas também foi de especulação, né? Enfim, não vou me aprofundar nisso agora, mas ela origina um estado de bem-estar social, né? Que é o Estado, paizão, melhorando as condições sociais das pessoas através de gastos públicos, dando empregos, por exemplo, empregos públicos, dando Bolsa Família, por exemplo, é um bom exemplo de uma política de Estado de bem-estar social, né? O Estado como um fomentador do consumo, né? Interferindo no comércio, interferindo na economia para fazer com que as pessoas comprem mais, né? Aumentando a demanda, enfim. Isso é só, eu coloquei um ponto de interrogação, né? Porque isso é só um questionamento, é só algo para a gente pensar. Mas, inevitavelmente, o Estado começa a interferir mais na economia no fim do século XIX, né? Pelo menos muito mais do que interferia antes. E você vai ter a terceira revolução industrial, ela ocorre nos anos 60 e 70. Veja, a segunda revolução industrial perdura por muito tempo, né? Quase que um século. A primeira também, né? Pra falar a verdade. E ela é base, eu não vou falar muito agora dessa terceira revolução industrial, porque eu pretendo fazer uma aula sobre globalização. E esses dois pontos se entrelaçam muito bem. Mas a principal característica é a revoluções técnicas, né? Você vai ter, e o principal exemplo disso é o computador, né? O computador encurta as comunicações, né? O transporte também se tornou muito mais rápido, com os aviões, com trens a jato, né? que são extremamente rápidos, né? Você consegue negociar com qualquer parte do mundo, e o principal ponto é a indústria se torna maleável, né? As fronteiras dos estados nacionais meio que se enfraquecem em relação à economia, e você tem um novo desligamento. Se aqui você teve um casamento, uma ligação do Estado com a economia, você vai ter um novo desligamento nessa terceira revolução industrial.
Um bom exemplo disso é as indústrias se estabelecendo na China, no Vietnã, em países que possuem mão de obra mais barata. Indústrias americanas, indústrias europeias que não estão mais na Europa, não estão mais nos Estados Unidos, estão em outros países, mas continuam sendo americanas, continuam sendo europeias. Isso só é, isso é possível por conta das revoluções técnicas da terceira revolução industrial. E ela atinge o mundo inteiro, embora de diferentes maneiras, né? A indústria que sai, os Estados Unidos, por exemplo, é atingido de uma maneira, já que a indústria sai dali e vai para os países do leste asiático. E já os países do leste asiático são atingidos de outra maneira pela terceira revolução industrial. Outra característica principal da terceira revolução industrial é, de novo, em decorrência da revolução das técnicas, a robotização e automatização. Essa imagem aí é bem elucidativa do que eu quero dizer e traz um bom contraste com essas outras imagens, né? Dessa de carros, por exemplo, ou dessa das mulheres na linha de produção. Você não vê gente aí, você só vê robôs. E isso causa um desemprego estrutural, né? Agora, a indústria que sempre foi, sempre não, né? Mas durante a primeira e a segunda revolução industrial foi um grande fornecedor de empregos, empregava muita gente, hoje já não é mais assim. Hoje o setor de comércios, por exemplo, emprega muito mais do que a indústria, justamente porque a indústria está quase que totalmente robotizada, automatizada, não precisa mais de seres humanos. No entanto, ei, meu Deus, justamente por isso, e eu acho que eu vou falar na próximo slide, a qualificação da mão de obra torna-se necessária. Você não precisa mais de seres humanos para produzir, mas você precisa de seres humanos para pensar os robôs. A mão de obra intelectual ganha muito valor. A mão de obra torna-se mais qualificada, né? E aí cresce a importância, por exemplo, das universidades de exatas, engenharia, enfim. O uso de técnicas aprimoradas, né? Um exemplo disso é a própria robotização e a terceirização da produção, também decorrência dessa revolução das técnicas, dessa velocidade de comunicação e de transporte. O que é a terceirização da produção? Vamos usar um exemplo de uma empresa que a gente já falou, a Ford. A Ford hoje praticamente não produz mais as peças do seu carro. Ela terceirizou a produção. Agora, o capô vai ser produzido por uma empresa chinesa. O pneu vai ser produzido por uma empresa argentina. Sei lá, o banco vai ser produzido por uma empresa africana, sei lá, da Nigéria. E tudo isso, e a Ford não produz mais nada disso, ela compra dessas empresas e só pode comprar justamente porque a comunicação e a negociação se tornou muito mais fácil entre continentes e entre países por conta das revoluções das técnicas e vai simplesmente montar o carro. Não, a produção em si, a Ford praticamente já não faz os seus carros, não só a Ford, mas de todas as outras empresas, né? As empresas grandes estão cada vez mais como montadoras, né? Enfim, a produção se tornou descentralizada. Eu acho que essa é uma boa explicação. Descentralizou a produção de peças, né? Terceirizou. Agora, diversas empresas produzem diversas partes de determinado produto, vendem para uma empresa principal e essa monta, né? Isso pode se ligar, por exemplo, também à especificação que a gente viu na segunda revolução industrial, né? Da mesma forma que a esteira de produção era especificada e cada um produzia certa parte, e no final montava tudo. Hoje isso acontece não só entre pessoas e não só dentro de uma mesma empresa, mas existe uma rede global de, de, dessa esteira de produção, né? Diversas
Empresas, assim como diversos setores da indústria, produzem de diferentes partes de um determinado produto para no final ser montada, né? Enfim, essas são algumas características. E o modo de produção principal dessa terceira revolução industrial é o toyotismo, criado no Japão, que tem seu principal lema just in time. Diferentemente do Fordismo, Taylorismo, que existia uma produção em massa, ou seja, você produz muito, 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 e sempre da mesma maneira, e se escora na publicidade para vender esses produtos, o toyotismo não. O toyotismo, ele produz de acordo com a demanda. Então, se as pessoas estão precisando muito de carro, seguindo esse modelo do toyotismo, vai ter muita produção de carro. Agora, se a tendência do mercado, as pessoas comprarem cada vez menos carro, as empresas vão diminuir a produção. Concorda que esse modelo é muito menos suscetível à crise de superprodução, por exemplo. A oferta acompanha a demanda, diferentemente da produção de massas do Fordismo, que você produzia muito e se escorava na publicidade para que essa demanda acompanhasse. Se não acompanhasse, já era, como já era em 1873 e em 1929, né? O toyotismo vem para resolver esse problema. E justamente por acompanhar a demanda, não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Se as pessoas estão querendo carros roxos, nós vamos produzir carros roxos, né? E isso tem uma consequência, a variabilidade na produção. Não se produz mais carros pretos, só carros pretos, como Ford queria. Agora, a produção é muito mais diversificada, atende às diferentes demandas, né? Mas aí que também cabe uma problematização. Essas demandas são naturais ou são criadas pela publicidade, né? Será que, enfim, o toyotismo também não se escora na publicidade para produzir demandas que sejam mais fáceis ou mais baratas dela produzir, justamente para aumentar o lucro? Ou essa demanda é algo natural? Eu estou com vontade de comprar carro roxo por livre e espontânea vontade. A gente sabe como a publicidade define as nossas vidas, né? E a qualificação de mão de obra necessária. Eu já falei um pouco sobre isso no slide anterior. Você não precisa mais de pessoas para montar o carro, só que você precisa de agora os robôs montam esses carros, só que você precisa de pessoas para pensar esses robôs, né? Então a régua fica muito mais em cima, né? Tanto que agora você precisa ter para você entrar no mercado de trabalho, não basta uma graduação, né? Você precisa ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, porque a régua fica cada vez mais em cima, né? Justamente porque a qualificação da mão de obra se torna cada vez maior, né? E, em contrapartida, o desemprego se torna também cada vez maior, né? Porque a gente sabe como a universidade é um local muito, infelizmente, excludente, né? Poucas pessoas têm acesso à universidade, né? E, consequentemente, cada vez menos pessoas conseguem aderir ao mercado de trabalho. E esse é um problema que se agrava com a volta do liberalismo, né? Nessa imagem aí a gente vê a Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Margaret Thatcher foi a primeira-ministra do Reino Unido e o Ronald Reagan foi o presidente dos Estados Unidos, né? No fim do século XX. E esses dois foram os principais expoentes do discurso neoliberal, que defendia o Estado menos intervencionista, a diminuição das políticas nacionais, tudo isso em decorrência das revoluções técnicas que, novamente, desligaram, tornaram as empresas independentes dos Estados nacionais. Eu coloquei também interrogação porque eu não sei se o capitalismo acabou com as crises de 1873 e 1929. Isso é só uma problematização, questionamento para vocês pensarem em casa. Mas
o liberalismo voltou com muita força no fim do século XX, né? Sobre o protagonismo dessas duas figuras. Isso acarretou diversos problemas, porque pensa comigo, você tem a robotização da produção, desemprego estrutural, aumento do desemprego, e ao mesmo tempo um Estado menos intervencionista, o fim do estado de bem-estar social, a diminuição de políticas sociais, em quem essa população sem emprego vai se escorar? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai comer? Né? Enfim, são problemas que o discurso neoliberal colocam no mundo, não só no fim dos anos 80, como até hoje. Né? A gente tem um discurso neoliberal muito presente ainda hoje. Né? E porque a gente ainda vive a terceira revolução industrial, a gente ainda vive a globalização, que eu espero fazer uma aula específica sobre. Enfim, esse é só um questionamento para vocês pensarem sobre essa flexibilidade do capitalismo, que eu disse na aula anterior. O capitalismo se adapta, se flexibiliza a partir dos interesses econômicos. Né? O Estado interventor durante o capitalismo mercantil, livre comércio na primeira Revolução Industrial, Estado mais interventor na segunda Revolução, e agora a gente na terceira, o Estado está cada vez menos interventor, talvez na quarta Revolução Industrial, que já está acontecendo, que alguns dizem que já está acontecendo, né? Mas como é um processo atual, não vale muito a pena falar, porque a gente não sabe, né? A gente vai ter que olhar no futuro para trás para ver se realmente aconteceu. O Estado se torne mais interventor, principalmente agora depois da crise do corona, né? Enfim, isso só mostra a flexibilidade do capitalismo. Eu acho que a aula fica por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Tá aí o meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida diretamente comigo. Acho que vocês têm a monitoria, né? Mas, enfim, muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado da aula, não tenham ficado dúvidas. E tamo junto.